Capítulo 15. Ao-Mami. Finalmente chegou a hora dos fantasmas. Ao-Mami pegou um cobertor extra de dentro do armário e cobriu o enorme corpo daquele homem. Em seguida, colocou novamente o dedo na nuca dele para verificar se a artéria não estava mais pulsando. Aquele homem, conhecido como líder, já estava em outro mundo. Um mundo que ela desconhecia, mas que certamente não era o de um Q-84. No mundo de cá, ele seria considerado uma pessoa morta. Aquele homem passara pela linha que separa a vida da morte, apenas tremendo ligeiramente o corpo, como se sentisse um leve calafrio, sem emitir um único som, ainda que sutil, e sem derramar uma única gota de sangue. Agora ele estava livre de todos os sofrimentos e de bruços jazia morto sobre o colchonete azul. O serviço de Ao-Mami fora rápido e preciso, como sempre. Ao-Mami espetou a ponta da agulha na rolha, guardou-a no estojo rígido e o colocou dentro da bolsa esportiva. Tirou a Heckler & Koch da bolsa de vinil e a colocou na cintura da calça de agasalho. A arma estava destravada e a bala posicionada na câmara. O contato do metal duro em sua espinha a deixou tranquila. Foi para a janela, fechou as grossas cortinas e deixou o quarto novamente escuro. Por fim, pegou a bolsa esportiva e foi até a porta. Ao segurar a maçaneta, virou-se para trás e olhou novamente a figura daquele homem grande que permanecia de bruços em meio à escuridão. Parecia dormir profundamente, como da primeira vez que o viu. Ao-Mami era a única pessoa do mundo ciente de que ele estava morto. Não, o povo pequenino também sabia, e por isso o som dos trovões havia cessado. Agora, de nada adiantaria continuarem a mandar esse tipo de advertência. O representante deles estava literalmente sem vida. Ao-Mami abriu a porta e, ao deparar com a claridade da sala contígua, instintivamente desviou os olhos da luz. Fechou cuidadosamente a porta atrás de si sem fazer barulho. O rapaz de cabelo rente estava sentado no sofá tomando café. Sobre a mesa havia um bule e uma bandeja grande com sanduíches, possivelmente solicitados ao serviço de quarto. A porção de sanduíches estava pela metade. Ao lado da bandeja havia 2 xícaras de café limpas. O rapaz com rabo de cavalo continuava sentado na poltrona em estilo rococó ao lado da porta com a coluna ereta. Eles pareciam estar naquela mesma posição durante muito tempo em silêncio. O ar que preenchia o quarto denotava essa atmosfera. Assim que Ao-Mami apareceu, o rapaz de cabelo rente colocou a xícara de café no pires e se levantou em silêncio. Terminei, disse Ao-Mami. Agora ele está dormindo. A sessão foi longa e os músculos foram intensamente trabalhados. Por favor, deixe-o dormir. Está dormindo? Profundamente, disse Ao-Mami. O rapaz de cabelo rente encarou Ao-Mami, fitando seus olhos em profundidade. Em seguida, seus olhos foram descendo lentamente até a ponta dos pés à procura de algo estranho e tornou a fitar seu rosto. Isso é normal? A maioria costuma dormir profundamente quando se sente aliviada da tensão muscular. É uma reação normal. O rapaz de cabelo rente foi até a porta de ligação com o quarto, girou a maçaneta com cuidado e, com a porta ligeiramente entreaberta, deu uma olhada em seu interior. Ao-Mami estava com a mão direita sobre a cintura da calça para sacar rapidamente a arma, caso algo saísse errado. Após observar o quarto durante 10 segundos, ele finalmente tirou a cabeça do espaço entreaberto e fechou a porta. Quanto tempo ele ficará dormindo? Perguntou a Ao-Mami. Não podemos deixá-lo no chão por muito tempo. Deve acordar daqui a 2 horas. Enquanto isso, seria melhor deixá-lo naquela posição.
O rapaz de cabelo rente lançou um rápido olhar no relógio de pulso e concordou com um breve aceno de cabeça. Está bem, vou deixá-lo naquela posição durante um tempo, disse. Gostaria de tomar um banho? Não é preciso, mas se possível, gostaria de trocar de roupa. É claro, pode usar o toalete. Se ela pudesse escolher, em vez de se trocar, optaria por sair do jeito que estava, o mais rápido possível. Mas achou melhor não levantar suspeitas. Se ela trocara de roupa ao chegar, era necessário trocar-se novamente antes de ir. Foi ao banheiro, tirou as roupas de ginástica e as peças íntimas úmidas de suor e, com uma toalha, enxugou o corpo. Vestiu calcinha e sutiã limpos e, por fim, a calça de algodão azul claro e a blusa branca. Em seguida, escondeu a arma no cós da calça, tomando cuidado de não expô-la, e movimentou o corpo de várias maneiras para se certificar de que seus gestos não parecessem pouco naturais. Lavou o rosto com sabonete e penteou os cabelos com a escova. Em frente ao enorme espelho da pia, começou a fazer vários tipos de careta para relaxar os músculos faciais rígidos e tensos. Um tempo depois, a expressão de seu rosto voltava ao normal. Após ficar durante muito tempo fazendo caretas, era difícil se lembrar de como era seu rosto. Depois de várias tentativas, finalmente conseguiu resgatar o que parecia ser sua cara de sempre. Almami encarou o espelho e observou-se atentamente. Agora está bem, pensou. É o meu rosto de sempre e até consigo sorrir. Minhas mãos não tremem e mostro firmeza no olhar. Sou a Almami fria de sempre. Antes, o rapaz de cabelo rente observara demoradamente seu rosto assim que saíra do quarto. Ele devia ter notado que ela havia chorado e muito. Algum vestígio devia ter ficado em seu rosto. Ao pensar nessa hipótese, Almami ficou apreensiva, cogitando se ele poderia ter estranhado o fato de ela ter chorado durante a sessão de alongamento. Desconfiado, ele entraria no quarto para ver como estava o líder e com isso descobriria que o coração dele não batia mais. Almami levou a mão às costas para se assegurar de que alcançaria rapidamente o cabo da arma. Preciso me acalmar, pensou. Não posso ficar com medo. O medo aparece no rosto e eles irão desconfiar. Preparada para o pior, Almami pegou a bolsa esportiva na mão esquerda e saiu do toalete precavida. A mão direita estava livre para pegar a arma rapidamente, mas tudo estava como antes. O rapaz de cabelo rente permanecia em pé de braços cruzados no meio da sala e estreitava os olhos, parecendo pensar em algo. O de rabo de cavalo estava, como sempre, sentado na poltrona perto da entrada, observando tranquilamente o quarto. Seus olhos eram plácidos, como de um piloto atirador de um avião bombardeio. Um par de olhos acostumados a contemplar solitariamente o céu azul, a ponto de neles trazer indícios dessa coloração. Você deve estar bem cansada, não? Disse o rapaz de cabelo rente. Aceita um cafezinho? Temos também sanduíches? Não, muito obrigada. Não tenho fome depois de uma sessão de trabalho. Só começo a ter apetite daqui a 1 hora, respondeu Almami. O rapaz de cabelo rente assentiu e tirou do bolso interno do paletó um envelope bem volumoso. Após sentir o peso em sua mão, entregou-lhe dizendo: Você está recebendo um valor acima do combinado. Como eu disse anteriormente, o que aconteceu aqui deve ser mantido em segredo absoluto. Estão me subornando para eu ficar calada? Disse Almami em tom de brincadeira. Digamos que é um reconhecimento pelos eventuais transtornos. Disse o homem, sem esboçar sequer um sorriso. Independentemente do valor, guardarei segredo.
Isso faz parte do meu trabalho. Jamais deixo escapar quaisquer informações, disse ao Mami, guardando o envelope dentro da bolsa do jeito que o recebeu. Precisa de recibo? O rapaz de cabelo rente balançou a cabeça negativamente. Não, isso fica só entre nós. Você não precisa declarar o valor. Almami concordou em silêncio. Você deve ter usado muita força, não? Indagou o rapaz de cabelo rente, como que a sondá-la. Muito mais que o normal, respondeu Almami. É porque ele não é uma pessoa comum. Creio que sim. Trata-se de uma pessoa insubstituível, disse ele. Ele vem sofrendo de intensas dores no corpo há muito tempo. É como se carregasse sozinho todos os nossos sofrimentos e nossas dores. Gostaríamos de fazer o possível para tentar amenizar, ainda que minimamente, aquela dor. Como não conheço as causas da dor, não posso afirmar com segurança, disse Almami, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas acho que ela deve ter diminuído um pouco. O rapaz de cabelo rente assentiu. Você também deve estar exausta. Acho que sim, disse ela. Enquanto Almami e o rapaz de cabelo rente conversavam, o rapaz de rabo de cavalo continuava em silêncio, sentado ao lado da porta, observando o quarto. Sem mexer a cabeça, movia apenas os olhos. A expressão de seu rosto era sempre a mesma. Era difícil saber se ele escutava a conversa dos dois. Sozinho, taciturno e extremamente atento, parecia procurar, por entre as nuvens, algum indício de um avião inimigo que, a princípio, seria do tamanho de um grão de mostarda. Após hesitar um pouco, Almami perguntou para o rapaz. Sei que não é da minha conta, mas não seria uma violação aos preceitos do grupo tomar café e comer sanduíches de presunto? O rapaz lançou um rápido olhar no bule de café e na bandeja de sanduíche sobre a mesa. Em seguida, esboçou nos lábios algo que se assemelhava a um sorriso. No nosso grupo, as regras não são tão rigorosas. As únicas proibições são as bebidas e o cigarro, e algumas restrições quanto ao sexo. Mas em relação à comida, a liberdade é relativamente grande. Normalmente, nossas refeições são frugais, mas café e sanduíches de presunto não são proibidos. Almami apenas assentiu, sem expor sua opinião. Como é um grupo grande, temos de ter algumas regras, mas elas não devem ser rígidas a ponto de perder o objetivo essencial. É conveniente existir preceitos e dogmas, mas o que realmente importa não é a moldura, e sim o conteúdo. É o líder que fornece o conteúdo? Isso mesmo. Ele consegue escutar as vozes que nós não conseguimos captar, disse o rapaz de cabelo rente, fitando novamente o rosto de Almami. Muito obrigado por hoje. Parece que já parou de chover. Os trovões estavam terríveis, disse Almami. Muito, concordou o rapaz, sem contudo parecer especialmente interessado no assunto. Almami inclinou ligeiramente a cabeça como um gesto de despedida, pendurou a bolsa de ginástica no ombro e se dirigiu à porta. Espere um pouco, gritou o rapaz de cabelo rente atrás dela. Era uma voz penetrante e inquiridora. Almami parou no meio da sala e virou-se para trás. Seu coração palpitou forte e acelerado. A mão direita instintivamente se posicionou na cintura. O colchonete, disse o jovem. Você não pegou o colchonete que está estendido no chão? Almami sorriu. Agora ele está dormindo e acho melhor não movê-lo de lá. Se quiser.
pode ficar com o colchonete. Não é uma coisa cara e já foi usado várias vezes. Se não quiser, pode descartá-lo. O rapaz de cabelo rente pensou um pouco e por fim concordou. Muito obrigado, disse ele. Quando Almami se aproximou da porta, o rapaz de rabo de cavalo levantou-se da cadeira, abriu-lhe a porta e fez uma breve reverência. Ele acabou não falando nada, pensou Almami. Ela retribuiu a reverência e passou diante dele. Mas, de repente, Almami sentiu um impulso violento percorrer-lhe a pele como uma intensa corrente elétrica. No ímpeto, o rapaz de rabo de cavalo estendeu rapidamente o braço como se fosse agarrar a mão direita de Almami. Um gesto extremamente rápido e preciso, como de pegar uma mosca em pleno voo. Por instantes, ela sentiu vividamente a intenção dele. Todos os músculos de Almami ficaram tensos. Arrepiada, o coração começou a bater descompassado. Sentiu-se sufocada e com calafrios percorrendo a espinha. Uma intensa luz incandescente alvejou sua mente. Se este homem segurar o meu braço direito, não poderei sacar a arma. Se isso acontecer, não poderei vencê-lo. Este homem percebe que eu fiz alguma coisa. Instintivamente, ele sabe que alguma coisa aconteceu naquele quarto. Alguma coisa muito ruim. O seu instinto estava lhe dizendo: prenda esta mulher. E lhe ordenava: derrube-a no chão, imobilize-a com o peso do seu corpo, desloque seu ombro. Mas isso tudo não passava de uma intuição. Não havia provas. Se estivesse equivocado, essa atitude o deixaria em má situação. A hesitação dele era tamanha que o fez desistir de agir. Quem julgava e decidia o que fazer era o rapaz de cabelo rente. Ele não tinha essa autoridade. Pensou Almami. Ele reprimiu com muito esforço o ímpeto de seu braço direito e gradativamente foi diminuindo a força contida em seus ombros. Almami notou nitidamente todas essas fases que o pensamento dele precisou percorrer em 1 ou 2 segundos. Almami saiu para o corredor acarpetado e, sem se voltar para trás, seguiu calmamente o longo corredor em direção ao elevador. O rapaz de rabo de cavalo parecia observá-la com o rosto projetado para fora da porta. Almami sentia pelas costas esse olhar penetrante como um objeto cortante. Os músculos de seu corpo estavam retesados, mas mesmo assim, ela evitou a todo custo se virar. Não podia olhar para trás. Somente após virar o corredor é que finalmente sentiu a tensão diminuir. No entanto, ainda não podia ficar tranquila. Era imprevisível o que poderia acontecer. Apertou o botão do elevador e até ele chegar, um tempo de espera que parecia uma eternidade, manteve a mão direita no cabo da arma para poder sacá-la a qualquer momento, caso o rapaz de rabo de cavalo mudasse de ideia e resolvesse ir atrás dela. Antes de ele pegá-la, com suas mãos firmes, ela teria de revidar atirando sem hesitação, ou atirar em si mesma. Almami não sabia qual dessas escolhas faria caso isso acontecesse. Talvez nunca soubesse. Mas ninguém veio atrás dela. O silêncio reinava absoluto naquele corredor de hotel. A porta do elevador se abriu, fazendo um sonoro tim, e Almami entrou. Apertou o botão do saguão e aguardou a porta se fechar. Mordendo os lábios, acompanhou fixamente as indicações dos andares. Desceu do elevador, caminhou pelo amplo saguão e pegou um dos táxis que aguardavam na frente do hotel. Já não chovia, mas pingos caíam do táxi como se tivesse acabado de sair de dentro d'água. Almami informou que queria ir para a saída oeste da estação Shinjuku. Quando o táxi deu a partida e se distanciou do hotel, Almami soltou todo o ar contido nos pulmões, fechou os olhos e esvaziou a mente. Não queria pensar em nada durante algum tempo. Sentiu uma intensa náusea. A sensação era de que tudo o que havia em seu estômago estava subindo até a garganta, mas conseguiu reverter o fluxo. Apertou o botão do comando da janela para deixar o vidro aberto até a metade e respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar úmido da noite. Com o corpo encostado no banco, respirou fundo várias vezes.
O seu hálito estava ruim. Era como se alguma coisa estivesse apodrecendo dentro dela. De repente se lembrou de tatear o bolso da calça de algodão e nele encontrou 2 gomas de mascar. Com as mãos ligeiramente trêmulas, desembrulhou os chicletes e ao colocá-los na boca, começou a mastigá-los calmamente. Eram de hortelã. Um aroma nostálgico que conseguiu deixá-la mais tranquila. Enquanto mexia o queixo, o odor desagradável de sua boca começou a diminuir. Não deve existir algo realmente podre dentro do meu corpo. O medo é que me deixou com essa sensação estranha, pensou Almami. Mas agora está tudo acabado. Não preciso mais matar ninguém. Eu fiz a coisa certa. Almami tentava se convencer. Era de se esperar que eu matasse aquele homem. Ele apenas recebeu o seu castigo. E apesar de ter sido por acaso, ele próprio queria isso, e muito. Eu apenas proporcionei uma morte tranquila conforme o desejado. Não fiz nada de errado. Apenas infringi a lei. Por mais que ela tentasse se convencer disso, no fundo não conseguia. Ela tinha acabado de matar com as próprias mãos uma pessoa que não era comum. Sentia na pele a ponta extremamente afiada da agulha penetrando silenciosamente na nuca daquele homem. Uma sensação que, por não ser comum, deixava-a muito perturbada. Ela permaneceu durante um bom tempo observando as palmas das mãos. Alguma coisa estava diferente, totalmente diferente do normal, mas ela não conseguia discernir o que era. Se acreditasse no que aquele homem lhe dissera, ela havia matado um profeta, uma pessoa que escutava a voz de Deus. Mas grande parte daquelas vozes não eram de Deus, talvez fossem do povo pequenino. O profeta também era o rei, e o destino de um rei era ser morto. Nesse sentido, ela era assassina profissional enviada pelo destino. Ao eliminar a existência desse rei, o profeta, ela conseguira manter o equilíbrio entre o bem e o mal do mundo. Por isso ela teria de morrer. Mas havia um acordo. Mataria aquele homem e renunciaria à sua própria vida em troca de salvar a vida de Tengo. Este era o acordo. Isso se ela acreditasse no que aquele homem lhe dissera. Almami, porém, não podia deixar de acreditar nele. Ele não era fanático, e quem está para morrer não conta com mentiras. Acima de tudo, suas palavras tinham um poder de convencimento muito grande, como uma âncora enorme e pesada. Todos os barcos possuem uma âncora que corresponde ao tamanho e ao peso da embarcação. Independentemente das perversidades que ele houvesse praticado, aquele homem realmente lembrava um navio enorme. Almami não podia deixar de reconhecer isso. Sem que o motorista pudesse ver, ela tirou a Heckler & Koch da cintura, acionou o dispositivo de segurança e guardou-a na bolsa. Um peso sólido e mortal de meio quilo foi retirado de seu corpo. Os trovões agora há pouco eram assustadores, não? A chuva também foi intensa, disse o motorista. Trovões? Indagou Almami. Parecia que aquilo havia acontecido muito tempo antes, mas não fora nem meia hora atrás. Realmente lembrou-se de ter escutado o ribombar dos trovões. É mesmo. Os trovões estavam assustadores. O serviço meteorológico não previu isso hoje cedo. Apenas disseram que o tempo seria bom. Almami tentou pensar rápido. Precisava dizer alguma coisa, mas faltavam-lhe palavras adequadas. O seu raciocínio estava muito lento. A previsão do tempo dificilmente acerta, disse ela. O motorista lançou um rápido olhar ao rosto de Almami moldado pelo espelho retrovisor. Ele devia ter achado o jeito de ela falar um tanto estranho. O motorista prosseguiu. As ruas ficaram alagadas e a água da chuva invadiu a estação de metrô Akasaka Mitsuki, inundando os trilhos do trem. Isso porque a chuva se concentrou numa área pequena.
As linhas de Ginza e Marunouchi estão temporariamente paradas. Acabaram de dar no rádio. A chuva intensa e concentrada interrompeu o funcionamento das linhas de metrô. Será que isso, de algum modo, afetaria o que ela precisava fazer? Precisava pensar rápido. Tinha de ir à estação Shinjuku e tirar sua mala de viagem e sua bolsa do armário alugado. Depois, precisava ligar para Tamaro para receber instruções. Se o próximo passo fosse ter de usar uma linha de Shinjuku em direção a Marunouchi, a coisa ficaria complicada. Ela só tinha 2 horas para fugir. Após esse tempo, eles começariam a desconfiar de o líder não acordar e possivelmente entrariam no quarto e descobririam que estava morto. Imediatamente começariam a agir. Será que a linha Marunouchi continua parada? Almami perguntou para o motorista. Não sei. Quer que eu ligue o noticiário? Sim, por favor. Segundo o líder, o povo pequenino é que provocara a tempestade. Eles fizeram com que a chuva caísse torrencialmente naquela restrita área em torno do bairro de Akasaka e por isso o metrô parara de funcionar. Almami balançou a cabeça. Talvez exista alguma intenção por trás disso. As coisas não costumam acontecer conforme o planejado. O motorista sintonizou o rádio na emissora NHK. Tocavam músicas que estiveram na moda na segunda metade dos anos 60. Era um programa especial de músicas folclóricas interpretadas por cantores japoneses. Almami tinha uma vaga lembrança de ter ouvido aquelas músicas quando criança, mas não sentiu nenhuma nostalgia daqueles tempos. Muito pelo contrário, elas lhe fizeram sentir-se incomodada. Aquelas músicas só lhe traziam lembranças que preferia não ter. Ela bem que aguentou escutá-las durante um tempo, na expectativa de que em algum momento fossem veiculadas informações sobre a situação dos trens. Mas a espera parecia em vão. Por favor, já é o suficiente. Será que o senhor podia desligar o rádio? Disse Almami. De qualquer modo, vou para a estação Shinjuku ver como está a situação. O motorista desligou o rádio. Shinjuku deve estar apinhada de gente, disse ele. De fato, a estação Shinjuku estava lotada, como o motorista havia previsto. Como a linha Marunouchi, que se conectava naquela estação com o trem da Ferrovia Nacional, estava parada, formou-se uma grande aglomeração e as pessoas andavam de um lado para o outro sem saber o que fazer. O horário do rush já havia passado, mas mesmo assim era difícil andar por entre a multidão. Almami finalmente conseguiu chegar até os armários e retirou a bolsa e a mala de viagem preta de couro sintético. Na mala estava o dinheiro retirado do cofre. Tirou alguns objetos da bolsa de ginástica e os colocou uma parte na bolsa e outra na mala. E o envelope com o dinheiro que o rapaz de cabelo rente lhe entregou, a bolsa de vinil com a arma e o estojo rígido com picador de gelo. Como não precisava mais da bolsa esportiva da Nike, guardou-a num outro armário próximo, colocou uma moeda de 100 ienes para acionar o sistema e trancou. Não tinha intenção de pegá-la de volta. Dentro da bolsa não havia nada que pudesse comprometê-la. Andou de um lado ao outro da estação carregando a mala de viagem à procura de um telefone público. Todos os telefones estavam ocupados. Uma fila enorme se formara e as pessoas aguardavam a vez para telefonar para suas casas, avisando que se atrasariam porque o trem estava parado. Almami franziu levemente a sobrancelha. Pelo visto, o povo pequenino não iria deixá-lo escapar tão facilmente. Segundo o líder, eles não podiam fazer nada diretamente contra ela, mas podiam impedi-la de agir usando subterfúgios para tentar prejudicá-la. Almami desistiu de esperar na fila e resolveu sair da estação. Após andar um pouco, resolveu entrar na primeira lanchonete que encontrou e pediu um café gelado. O telefone cor-de-rosa da cafeteria também estava ocupado, mas como havia previsto, não havia fila. Almami ficou atrás da senhora de meia-idade que falava ao telefone e aguardou pacientemente o término da longa conversa. A mulher olhava de vez em quando para Almami com uma expressão de desagrado, mas 5 minutos depois desligou o telefone resignada. Almami colocou todas as moedas que tinha e discou o número que havia memorizado.
Após o terceiro toque, a voz artificial da gravação da secretária eletrônica foi acionada. No momento não podemos atendê-lo. Por favor, deixe o recado após o sinal. Após ouvir o sinal, Almami disse: Tamaro, você está aí? Se estiver, por favor, atenda. Alguém atendeu o telefone. Estou aqui, respondeu Tamaro. Que bom, disse Almami. Tamaro percebeu em sua voz um tom de urgência diferente do normal. Está tudo bem? Perguntou. Por enquanto. O serviço deu certo? Ele está dormindo profundamente. Mais profundamente seria impossível. Certamente, disse Tamaro, demonstrando alívio. Para ele, que não costumava expressar seus sentimentos, isso era uma coisa rara. Vou informá-la. Sabendo disso, ela certamente ficará tranquila. Não foi nada fácil. Sei disso, mas o trabalho foi concluído. De certa forma, disse Almami. Este telefone é seguro? Estou usando uma linha especial. Não precisa se preocupar. Retirei a mala que estava no armário da estação Shinjuku. O que faço agora? Qual é a margem de tempo? 1h30, respondeu Almami. Ela explicou sucintamente a situação. Por fim, disse que em 1h30 os 2 guardas iriam checar o quarto e descobrir que o líder estava morto. 1h30 é suficiente, disse Tamaro. Será que, ao descobrirem, vão chamar a polícia? Não sei. Ontem a polícia começou a fazer investigações na sede do grupo. Por enquanto, ainda estão na fase de ouvir as pessoas e não se trata de uma investigação séria. Mas se o líder estiver morto, creio que as coisas irão piorar muito. Está querendo dizer que, em vez de tornar público, eles vão resolver a situação sozinhos? Aquela gente faria isso tranquilamente. No jornal de amanhã saberemos se eles informaram ou não a morte do líder às autoridades. Não gosto de jogos de azar, mas se fosse necessário apostar uma dessas 2 opções, eu diria que eles não vão falar nada. Será que vão achar que foi uma morte natural? À primeira vista não vai dar para saber. Se não fizerem uma autópsia minuciosa, não saberão se foi morte natural ou assassinato. De qualquer modo, a primeira coisa que eles devem fazer é te chamar para ouvir o que você tem a dizer. Afinal, você foi a última pessoa que esteve com ele. Ao saberem que você deixou o apartamento e está escondida em algum lugar, concluirão que não foi morte natural. Eles vão começar a me procurar com o máximo de empenho. Não há dúvidas, disse Tamaro. Será que vou conseguir desaparecer? O plano já está traçado. É um plano meticuloso. Se você segui-lo à risca e agir com muita precaução, ninguém irá te encontrar. O que pode estragar tudo é o medo. Estou me esforçando, disse Almami. Continue assim. Haja com rapidez e faça do tempo seu aliado. Você é uma pessoa cuidadosa e perseverante. Haja como sempre costuma fazer. Choveu muito nas proximidades de Akasaka e o metrô está parado, disse Almami. Estou sabendo, disse Tamaro, mas não precisa se preocupar. Não será preciso pegar o metrô. Tome um táxi e vá para o abrigo que fica no centro da cidade. No centro da cidade?
Não estava previsto eu ir para longe? É claro que você vai para bem longe, disse Tamaro calmamente, com um tom explicativo. Mas antes será necessário tomar algumas providências. Você precisa mudar de nome e de rosto. Este último trabalho foi muito difícil. Certamente você deve estar nervosa. Numa hora dessas é desaconselhável agir de modo precipitado. Fique escondida nesse abrigo durante um tempo. Não se preocupe, nós lhe daremos todo o apoio que precisar. Onde fica esse abrigo? Koenji, respondeu Tamaro. Koenji, pensou Almami, dando pequenas batidas no dente da frente com a ponta da unha. Não conhecia nada desse bairro. Tamaro informou o endereço e o nome do edifício. Como sempre, Almami memorizou tudo sem ter de anotar. É na saída sul da estação Koenji, próximo ao anel viário 7. O número do apartamento é 303. Para abrir a porta de segurança, digite o código 2831. Tamaro fez uma pausa enquanto Almami repetia mentalmente o número 303 e 2831. A chave está embaixo do tapete do terraço, presa com uma fita adesiva. As coisas necessárias para passar o tempo por lá já foram providenciadas para que você não precise sair. Entrarei em contato. Vou dar 3 toques e desligar. 20 segundos depois, telefono novamente. Na medida do possível, evite entrar em contato comigo. Entendi, disse Almami. Os caras eram durões? Perguntou Tamaro. Os 2 que me acompanharam pareciam ser muito fortes. De vez em quando eles me davam calafrios, mas não são profissionais. O nível deles é diferente do seu. Poucos são como eu. Se fossem muitos, seria um problema. Quem sabe, disse Tamaro. Almami pegou a bagagem e foi para o ponto de táxi da estação. A fila de espera era gigantesca, indicando que a circulação dos trens ainda não havia sido restabelecida. Almami não tinha outra escolha a não ser ficar na fila e aguardar pacientemente a sua vez de pegar o táxi. Enquanto esperava na fila com os demais trabalhadores, que esboçavam em seus rostos uma nítida irritação, ela ficou repetindo mentalmente várias e várias vezes o endereço do abrigo, o nome do edifício, o número do apartamento, o código do portão e o telefone de Tamaro, como um asceta sentado sobre uma pedra no topo da montanha, recitando um mantra importante. Almami sempre confiou em seu poder de memorização e por isso gravá-los não foi tarefa difícil. Além do mais, não eram muitas as informações, mas naquele momento, aqueles números eram sua tábua de salvação. Se esquecesse um único número, colocaria sua vida em risco. Precisava, portanto, gravá-los em sua mente. Quando finalmente conseguiu pegar um táxi, já se havia passado cerca de 1 hora desde que deixara o quarto do hotel com um líder morto. Era quase o dobro do tempo que ela havia previsto, e provavelmente o povo pequenino saíra ganhando com aquela diferença. O povo pequenino provocara uma chuva torrencial em Akasaka que interrompeu a circulação dos trens, atrapalhou o retorno dos trabalhadores para suas casas, causou um grande tumulto na estação Shinjuku e a quantidade insuficiente de táxis fez com que a Almami se atrasasse, deixando-a cada vez mais tensa. Estavam tentando fazê-la perder a calma. Não, podia ser apenas uma casualidade, uma coincidência. Ela só estava amedrontada com a sombra de um povo pequenino que nem sequer existia. Almami informou ao motorista onde queria ir e, recostada no banco, fechou os olhos.
Aqueles dois rapazes de terno preto deviam estar olhando o relógio de pulso, aguardando a hora de o líder acordar. Almami conseguia imaginar a cena do rapaz de cabelo rente tomando café pensativo. A função dele era de pensar e decidir. Talvez esteja desconfiado de o líder estar dormindo tão silenciosamente. Ele não costumava dormir profundamente e em tão completo silêncio, sem roncar ou fazer ruídos durante o sono. Mas sempre existe algum tipo de indício. Almami havia lhe dito que o líder dormiria profundamente durante 2 horas e que era preciso deixá-lo descansar para que os músculos pudessem se recuperar. Havia passado 1 hora desde então, mas algo devia estar deixando-o incomodado. Algo devia estar lhe dizendo para dar uma olhada no líder. Ele devia estar confuso, sem saber o que fazer. Mas entre os dois, o mais perigoso era o de rabo de cavalo. Almami se lembrava claramente daquele seu momentâneo gesto agressivo na hora em que ela estava para sair do quarto. Ele era quieto, mas possuía uma forte intuição. Provavelmente, também era um excelente lutador. Muito mais do que ela imaginava. Ela não seria capaz de enfrentá-lo com os conhecimentos de artes marciais que possuía. Não teria sequer a chance de sacar a arma, mas felizmente ele não era profissional. Antes de seguir a intuição, agia pelo raciocínio e estava acostumado a receber ordens. Tamaro era diferente. Naquela situação, Tamaro prenderia a pessoa e só depois de imobilizá-la é que pararia para pensar. Primeiro ele agiria confiando em sua intuição para depois decidir racionalmente o que fazer. Ele sabia que bastava apenas 1 segundo de hesitação para ser tarde demais. Ao se lembrar daquele momento, Almami sentiu brotar o suor nas axilas. Sem dizer nada, ela balançou a cabeça. Eu tive sorte. Consegui escapar daquele lugar sem ter sido capturada. Preciso tomar muito cuidado de agora em diante. Tamaro tem razão. O importante é estar muito atenta e não perder a paciência. Basta um único deslize para o perigo se acercar. O motorista do táxi era um senhor de meia idade que falava de modo muito educado. Ele pegou um mapa, estacionou o carro, desligou o taxímetro e gentilmente verificou onde ficava o quarteirão e o edifício. Almami desceu do táxi após agradecer-lhe. O prédio de 5 andares era novo e elegante e ficava no centro de um bairro residencial. Não havia ninguém na portaria. Ao teclar 2831, a porta automática de entrada se abriu e ela tomou o elevador asseado, porém pequeno, até o 3º andar. Ao descer do elevador, a primeira coisa que fez foi verificar onde ficava a escada de emergência. Depois, pegou a chave presa com fita adesiva embaixo do capacho e entrou no apartamento. A luz estava programada para acender automaticamente ao abrir a porta. O apartamento tinha o cheiro característico de algo recente. Os móveis e os aparelhos eletrônicos pareciam novos, sem sinal de terem sido usados antes, como se tivessem acabado de sair de suas caixas e sido arrancados dos plásticos, comprados para compor um apartamento decorado. Era simples, funcional e sem o ranço do cotidiano. Do lado esquerdo da entrada ficavam a copa e a sala conjugada, além de um corredor com banheiro, e ao fundo 2 quartos. Num dos quartos havia uma cama queen size e uma penteadeira. A persiana estava fechada. Ao abrir a janela, escutava-se o barulho do trânsito do anel viário 7 como um distante rugido do mar. Ao fechá-la, não se ouvia praticamente nada. Havia uma pequena varanda na sala e dali dava para ver do outro lado da rua um pequeno parque com balanços, escorregador, caixa de areia e um banheiro público.
Lâmpadas de mercúrio instaladas no alto iluminavam a área ao redor do parque com uma intensidade acima do normal. Um enorme zeucova estendia seus galhos por todos os lados. O apartamento ficava no terceiro andar, mas como não havia nenhum prédio alto nas redondezas, ela não precisava se preocupar em estar sendo observada. Aomami lembrou seu antigo apartamento de Shizuoka, que havia acabado de abandonar. Era um edifício antigo que não podia ser chamado de limpo. Às vezes aparecia uma barata e as paredes também eram finas. Não tinha apego por aquele apartamento, mas naquele momento sentiu saudades dele. O quarto novo e extremamente asseado em que ela estava agora a fazia sentir-se como uma pessoa anônima, privada de suas lembranças e desprovida de personalidade. Ao abrir a geladeira, havia na porta 4 latas de cerveja Heineken. Aomami abriu uma delas e tomou um gole. Ligou a televisão de 21 polegadas e assistiu ao noticiário sentada de frente para ela. Passava uma reportagem sobre os trovões e o intenso temporal. A notícia do dia era a inundação na estação Akasaka Mitsuki e a interrupção das linhas Marunouchi e Ginza. As águas desciam as escadas da estação como uma cascata. Os funcionários do metrô, com capas de chuva, colocavam sacos de areia na entrada da estação, mas era evidente que era tarde demais. As linhas de trem continuavam paradas e não havia previsão de retorno. O repórter entrevistava algumas pessoas que não puderam voltar para casa. Um deles se queixava que, na previsão do tempo da manhã, haviam dito que o dia seria de tempo bom. Aomami ouviu todo o noticiário, mas, obviamente, não se falou nada da morte do líder de Sakigake. Aqueles 2 rapazes ainda deviam estar na sala, aguardando as horas passarem e, em breve, descobririam a verdade. Ela tirou a bolsa de vinil de dentro da mala e colocou a Heckler & Koch sobre a mesa. Ali, a pistola automática alemã parecia extremamente áspera e taciturna, e de um infinito negror. Mas, graças a ela, criava-se um ponto de referência naquela sala impessoal demais. Cenário com pistola automática, murmurou Aomami. Parecia o título de um quadro. De qualquer forma, de agora em diante, ela precisava carregá-la junto ao corpo para sacá-la rapidamente a qualquer momento, para atirar em alguém ou para atirar em si mesma. Dentro da enorme geladeira havia comida suficiente para uns 15 dias sem precisar sair para comprar nada. Verduras, legumes e alguns pratos prontos para servir. No freezer havia carnes, peixes e pães congelados, inclusive potes de sorvete. Na prateleira, alimentos conservados a vácuo, enlatados e uma fileira com vários tipos de tempero. Havia também arroz e massa, uma grande quantidade de água mineral e 2 garrafas de vinho tinto e branco. Aomami não sabia quem teria providenciado tudo aquilo, mas os preparativos foram tão minuciosos que não parecia faltar nada. Aomami começou a sentir um pouco de fome. Tirou o queijo camembert, cortou algumas fatias e as comeu com biscoitos de água e sal. Após terminar metade do queijo, lavou um pedaço de aipo e foi mordendo-o, passando na maionese. Depois examinou as gavetas no quarto ao lado. Na gaveta de cima, havia um pijama e um hobby de tecido fino. Ambos estavam dentro do plástico e eram novos. Pensaram em tudo. Na gaveta de baixo encontrou 3 camisetas e 3 pares de meias soquetes, meias finas e roupas íntimas. Todas as peças eram brancas e simples, como se combinassem com a decoração da casa, e tudo estava devidamente protegido em embalagens plásticas. Provavelmente eram os mesmos produtos entregues às mulheres do abrigo. O material era de boa qualidade, mas recendia a artigos para fins assistenciais. No banheiro havia shampoo, condicionador, loção para a pele e água de colônia. Era tudo de que precisava.
Como não costumava se maquiar, praticamente não necessitava de cosméticos. Havia também uma escova de dentes, uma escovinha interdental e pasta, além de escovas de cabelo, cotonetes, lâminas descartáveis, uma tesoura pequena e absorventes, um considerável estoque de papel higiênico e lenços de papel. As toalhas de banho e de rosto estavam devidamente dobradas e empilhadas no armário. Tudo estava cuidadosamente organizado. Almami abriu o armário do quarto. Achou que poderia encontrar fileiras de vestidos e calçados do seu tamanho. Seria o máximo se eles fossem Armani e Ferragamo, mas, contrariando suas expectativas, estava vazio. Eles não chegaram a esse extremo. Com certeza sabiam exatamente até que ponto ser providenciais, sem nunca soar excessivos. Como a biblioteca de J. Gatsby, os livros eram de verdade, mas suas páginas não haviam sido cortadas e abertas. E enquanto estivesse ali, não haveria necessidade de roupas para sair. Eles não preparavam coisas que não fossem ser usadas, mas cabides aos montes. Almami tirou as roupas da mala e, após verificar se não estavam amassadas, pendurou-as nos cabides. Ela sabia que, se as deixasse dentro da mala, seria mais fácil fugir. Mas o que ela mais detestava no mundo era ter de vestir roupas amarrotadas. Jamais serei uma assassina profissional de sangue frio, pensou Almami. Onde já se viu me preocupar com roupas amarrotadas numa hora dessas? Ao pensar nisso, lembrou-se de uma conversa com Ayumi. Eles guardam o dinheiro dentro daqueles colchões ocidentais e, quando estão em perigo, pegam todo o dinheiro e fogem pela janela. Isso mesmo, disse Ayumi, estalando os dedos. É como no filme A Fuga, de Steve McQueen. Maços de dinheiro e uma arma. Adoro isso. Não é uma vida tão divertida, disse Almami em direção à parede. Almami foi ao banheiro, tirou a roupa e tomou uma ducha. Com a água quente, removeu o suor desagradável que impregnava o seu corpo. Em seguida, sentou-se no balcão da cozinha e, enquanto secava o cabelo úmido com a toalha, tomou mais um gole de cerveja. Hoje muitas coisas deram definitivamente um passo adiante. Pensou. A engrenagem fez um barulho seco e avançou uma posição. Uma vez que avançou, não podia mais recuar. É uma regra do mundo. Pegou a arma, apontou o cano para cima e o colocou dentro da boca. A ponta do cano de aço era extremamente dura e fria. Sentia um cheiro sutil de graxa. Bastava atravessar o cérebro, acionar o martelo e apertar o gatilho. Com isso, tudo estava acabado. Não precisava pensar em mais nada, nem fugir de um lado para o outro. Almami não tinha medo de morrer. Ela morreria e Tengo continuaria a viver. Ele permaneceria neste mundo de um Q84, neste mundo em que existiam 2 luas, mas ela não faria parte deste mundo. Neste mundo, ela não poderia se encontrar com ele. Independentemente de quais mundos fossem, eles jamais se encontrariam. Pelo menos, fora isso que o líder lhe dissera. Olhou novamente o quarto com calma. Realmente parece um apartamento modelo. Pensou, limpo, padronizado,
e com tudo o que é necessário, mas é impessoal, frio e falso. O lugar não lhe parecia agradável caso tivesse de morrer lá. Mas será que existe algum lugar no mundo em que seja agradável morrer? Será que o mundo em que vivemos não é um enorme apartamento decorado? Entra-se nele, senta-se, bebe-se uma xícara de chá, contempla-se a paisagem pela janela e quando chega a hora, agradecemos e partimos. Todos os móveis seriam imitações de papel machê. A lua pendurada na janela seria apenas uma cópia em papel. Mas eu amo o Tengo, pensou Almami para depois balbuciar. Eu amo Tengo. Não é um desfile de cabaré. O mundo de um Q84 é real. E quando nos cortamos, o sangue que escorre é verdadeiro. A dor sempre é dor e o medo é sempre medo. A lua no céu não é de papel machê, é de verdade. O par de luas também é real. Neste mundo eu me ofereci para morrer no lugar de Tengo. Ninguém pode me dizer que isso tudo é falso. Almami olhou o relógio de parede redondo. Era um modelo simples da Brown. Combinava com a Heckler & Koch. O relógio era a única coisa pendurada na parede. Os ponteiros indicavam que passava das 10 da noite. Em breve os dois rapazes iriam descobrir que o líder estava morto. Numa elegante suíte do Hotel Okura jaz um homem de corpo grande que não é uma pessoa comum. Ele foi enviado para o mundo de lá, independentemente de quem seja ou do que faça, nada o trará de volta para o mundo de cá. Finalmente chegou a hora dos fantasmas.